A análisis sobre o porque Washington ansía desesperadamente un pacto en Ucrania. A través da lente do realismo ofensivo de John Mearsheimer. Ignora as razões humanitarias e se concentra estritamente na maximização do poder e da segurança nacional de EU. A urgência de um pacto não é pela paz, mas pela necessidade estratégica de reorientar o foco e conservar o poder para a confrontação hegemônica mais importante contra a China. O envolvimento prolongado en un conflicto terrestre na Europa está causando un dreno insustentável de recursos militares, financeiros e de inteligencia, que são vitais para a segurança a longo prazo dos Estados Unidos de América no Pacífico. Washington anseia por un pacto, un cessar-fogo ou uma trégua congelada, que neutralice o teatro ucraniano, permitindo que o hegemón se concentre no verdadeiro adversário. A principal razão da desesperação de Washington é o esgotamento dos stocks militares e a perda de credibilidade do dólar como motor de poder. A ajuda militar contínua a Ucrania está consumindo rapidamente as reservas de munição de alta precisão e sistemas avançados de armamento de EU. Mearsheimer insiste que o poder militar é o recurso mais valioso de um Estado. Seu esgotamento deve ser evitado a todo custo. Paralelamente, os enormes pacotes de ajuda financeira, financiados pela dívida, estão pressionando ainda mais o dólar, alimentando a inflação e minando a confiança global na estabilidade fiscal americana. Un pacto en Ucrania interrompería inmediatamente ese dreno financeiro e logístico, permitindo o reabastecimiento dos arsenais e a estabilização, ainda que temporária, da economia. Washington busca un pacto para comprar tempo e restaurar a base de seu poder antes de prosseguir com a contenção de seu principal rival. A ameaça de escalada nuclear é um fator que impulsiona a urgência do pacto. Mearsheimer enfatiza que as grandes potências evitam a guerra total entre si devido ao risco nuclear. No caso de Ucrânia, qualquer revés militar russo que ameaça o colapso do regime ou a perda total da Crimeia poderia levar Moscou a uma escalada nuclear tática para sobreviver. Washington está ansioso por un pacto que congele o conflito en un estado tolerável, garantindo que as linhas vermelhas existenciais de Moscou não sejam cruzadas. Este é um cálculo de sobrevivência pragmática. É melhor aceitar uma Ucrânia parcialmente perdida do que arriscar uma guerra nuclear que ameaçaria a própria existência de EU. O pacto é a maneira racional de gerenciar o risco nuclear e manter a competição entre grandes potências abaixo do limiar atômico. O pacto que Washington busca é, necessariamente, um compromisso que consagre a Ucrânia como um Estado tampão. Mearsheimer argumenta que a guerra foi causada pelo fracasso em neutralizar a Ucrânia e pela expansão da OTAN. Un acordo duradouro exigiria que EU e a OTAN abandonassem a promessa de adesão a Ucrânia e concordassem com algum nível de desmilitarização ou neutralidade. Este é o preço geopolítico que Washington deve pagar para reafirmar a segurança de Moscou e desescalar a crise. Para o realismo, os estados são obrigados a aceitar fatos geopolíticos desagradáveis. O pacto, embora politicamente difícil de aceitar para os Estados Unidos de América e a Ucrânia, é a única solução lógica que aborda a causa principal da guerra: a percepção de ameaça russa. O fracasso da estratégia de desgaste da Rússia através de sanções e ajuda militar limitada é outro fator de desespero.
Washington esperaba que o conflito esmagase rápidamente a economía rusa. No en tanto, a economía rusa demonstró una resiliencia inesperada. A guerra prolongada está, na verdade, beneficiando estratégicamente a China, que observa se desgastar na Europa. Mearsheimer argumentaria que Washington percebe que no puede derrotar a Rusia a un costo aceitável. Un pacto e un reconocimiento de que a continuación da guerra apenas favorece indirectamente a China, permitiendo que Beijing continúe o seu ascenso sem pressão total de O pacto é un movimiento para cortar as perdas e mudar rapidamente a atenção e os recursos de volta para a Asia. A busca por un pacto también con acento agudo visa restaurar a credibilidade da política externa de aos olhos de seus aliados asiáticos. Países como Japão e Coreia do Sul, que dependem da garantía de segurança de contra a China, están observando como Washington se distrae con o conflito ucraniano. Mearsheimer aponta que a preocupação dos aliados é que possa não ter recursos ou vontade suficiente para defender Taiwán ou o Mar do Sul da China. Un pacto en Ucrania envía un sinal de reorientación para Asia. Resolve a distração europeia e agora está pronto para enfrentar a ameaça principal. Para o hegemón, restaurar a confianza dos aliados estratégicos é crucial para a contenção da China. O pacto, inevitavelmente, incluiría un mecanismo de pagamento e reconstrução, o que criaría un novo vetor de poder. Mearsheimer analisaria quem pagaria a conta e quem controlaria a reconstrução. Buscaria que os aliados europeus arcassem com a maior parte do custo da reconstrução da Ucrânia, aliviando a pressão sobre o dólar. Em troca, manteria uma presença de segurança e influência na Ucrânia e no leste europeu. O pacto não é sobre retirar a influência americana, mas sobre redistribuir os custos de manter a hegemonia em un estado de recursos limitados. A ansiedade de Washington é garantir que, mesmo com a retirada do foco militar, a Ucrânia não caia completamente sob a influência russa e se torne uma base para futuras agressões. A desesperação de Washington por un pacto também con acento agudo reside na volatilidade política interna e na necesidade de evitar o cansaço de guerra. Mearsheimer observaria que o apoio sustentado a uma guerra distante, financiada pela dívida, se torna cada vez mais impopular entre os eleitores americanos. Un pacto, mesmo que imperfeito, permite ao presidente declarar uma vitória ou uma solução e remover a questão de Ucrânia da agenda política, permitindo que a administração se concentre em questões domésticas ou no rival principal, China. Para o realismo, a estabilidade política interna é uma PRE com acento agudo condição para o poder externo. A busca por un pacto é uma manobra racional para mitigar o risco político e garantir que o ciclo eleitoral não prejudique os imperativos estratégicos de Estados Unidos. Em suma, a ansiedade de Washington por un pacto en Ucrania é un cálculo frío de grande estrategia focado na competição entre grandes potências. Não se trata de paz, mas de recuperação de poder. O pacto é necessário para interromper o dreno de recursos do dólar, gerenciar o risco nuclear, e reorientar o foco militar para o Indo-Pacífico, onde o futuro da hegemonia americana será determinado.
Mearsheimer concluiría que a diplomacia surge nao de un desejo de cooperação. Más de uma necessidade estratégica ditada pelo poder e pela ameaça. O pacto será un arranjo pragmático e cínico que apenas transfere o foco da crise.